A paz do Senhor, bem-vindo a mais um devocional. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. É importante entendermos que o período da juventude, o período de amadurecimento ali, o período onde você está conquistando conhecimento, adquirindo sabedoria, começando a compreender e assimilar as coisas da vida, é importante entendermos que há realmente algo que acontece dentro de nós quando estamos adquirindo conhecimento, que é agora eu já sei de tudo, agora eu já entendo tudo, não, agora eu tenho certeza das minhas decisões, das minhas atitudes, e aí a gente comete um erro da soberba, a gente começa a cometer o erro de ser soberbos, porque a gente não consegue entender que já tem gente, que enquanto a gente tá chegando aqui com a farinha, eles já fizeram a farofa, já comeram faz tempo. Entendeu? Então a gente precisa ter um pouco mais de humildade para compreender que até mesmo dentro da igreja, né, tem muitas coisas que a gente precisa ficar atento aos que os mais velhos dizem. Por muitas vezes eu, jovem, né, eu quero chegar lá, não, porque eu tenho formação em teologia, então agora eu sei de tudo. Não, porque agora eu já compreendo, já li mais ou menos uns 200 livros que tem a ver com a temática da fé, do cristianismo. E daí? E daí? Não é necessário inventar a roda de novo, queridos. Não é necessário. O que cabe a nós é ter um pouquinho mais de humildade no nosso proceder com os mais velhos. Por que eles se comportam assim? Por que eles falam dessa forma? Por que eles estão crendo assim? E aí, começar a estabelecer um diálogo, porque muitas vezes é difícil do jovem conseguir se comunicar com os mais velhos. É por isso que as igrejas hoje têm que fazer o trabalho voltado para o jovem. Evangelho para o jovem. Eu tenho que fazer um evangelho para o jovem. Como é que é esse evangelho para o jovem? Ele deve ser um pouquinho mais colorido, né? Ele tem que ser um pouco mais moderno. Então, já que o evangelho é um pouco mais moderno para o jovem, eu tenho que, né, fazer aqui estabelecer métodos, estratégias para agradar o jovem. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou colocar aqui um certo tipo de iluminação. Quer saber? O jovem gosta de festa, então vou fazer as mesmas coisinhas que acontecem lá nas festas, vou fazer dentro da igreja, porque afinal é só eu colocar a palavra gospel que não tem mais pecado, tá tudo certo. Queridos, eu não sou um quadrado, muito pelo contrário, na igreja lá a gente tem iluminação, tudo, mas a questão não é essa, é o nosso conceito acerca do diálogo dos jovens com os mais velhos. E dos mais velhos com os mais jovens. Muitas vezes, os mais jovens não têm a humildade para poder ouvir os mais velhos. Porque acham que já conhecem tudo, acham que já sabem de tudo. E aí os mais velhos, por não conseguirem se comunicar com os mais jovens, eles acabam criando certos tipos de estratégias. Por isso que hoje existe pastor de jovens. Meu Deus do céu, hoje existe pastor de jovens. Por que existe pastor de jovens? Porque jovem se tornou uma categoria diferente do evangelho agora. Pois é. Não é mais o evangelho santo, aquele evangelho ortodoxo. Não, agora nós temos que cair na modernidade. Cada vez mais as igrejas, né, o percentual de frequentadores das igrejas são de pessoas mais jovens ali, né, da faixa etária entre os 14 até os 35. Essa é a faixa etária que predomina, então nós temos que fazer um evangelho mais atrativo para os jovens. Porque a igreja tem perdido a capacidade de comunicação com os mais jovens. Eu queria ressaltar, porque o apóstolo Paulo ele está rogando aos jovens o seguinte: sejam submissos aos que são mais velhos. O que está ocorrendo hoje é o contrário. Os mais velhos estão tendo que ser submissos aos mais jovens, porque senão a igreja esvazia. Se os mais velhos começarem a fazer
né? É claro que deve haver, obviamente, né, ceder em algumas coisas, mas, queridos, você percebe como é pautada as estratégias das igrejas justamente para atrair os jovens? Não é aquela coisa assim, ó, nós vamos atrair os jovens com o poder da palavra, com o Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não, é com as estratégias. Então deixa eu fazer aqui um negócio ali, deixa eu criar uma estratégiazinha para fazer com que os jovens se atraiam. É triste isso. Os velhos não devem, escute bem isso, os velhos não devem ser submissos aos jovens. Eles devem ouvir, respeitar os jovens, sim, mas os velhos devem e merecem receber o seu devido respeito. E os jovens devem, de fato, serem submissos aos mais velhos. Esse é o devocional de hoje. Esse devocional é muito voltado para a igreja, claro, é muito voltado para a igreja. Mas também serve para você, que tem determinado algumas ações na sua vida que vai totalmente contrário à vontade dos seus pais. Seja submisso aos mais velhos, aos seus irmãos mais velhos, aos seus pais, porque de fato eles sabem o que estão falando. E cabe a você aprender a respeitar. Amém? Esse foi o devocional de hoje. Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. A paz.